E aí, pessoal, meu nome é Ben Ribeiro. A intenção desse canal aqui é trazer para vocês uma nova forma de olhar para as coisas que acontecem, através das minhas histórias e das minhas percepções da minha própria vida ao longo da minha trajetória. Então, eu consegui identificar na minha história que a minha forma de ver e interpretar as coisas que acontecem é um tanto quanto diferente da maioria das pessoas com as quais eu convivi. E aí eu percebi que de repente seria interessante falar sobre isso. Esse é o tema desse vídeo, que é como encontrar o seu dom de vida, da vida, enfim. O seu dom, qual é o seu dom? O que você faz de melhor? E esse tema inicial veio da inspiração aí de uma colega na turma de um curso, que foi uma questão trazida por ela. E aí eu já queria iniciar tudo isso aqui e pensei, vou começar por esse tema. Porque pra mim também, eu já passei por essa jornada de ficar nessa dúvida, de não entender o que eu precisava fazer, pra onde eu precisava ir, aonde eu me encaixava melhor, sair dessa vida de formiga que a gente leva, que a gente é ensinado desde pequeno, que é o certo, que é o comum, o habitual, como se não existissem outras opções. E encontrei o meu caminho, que inclusive tem a ver com isso aqui que eu estou fazendo. E não é por acaso que esse é o tipo de dúvida que muitas pessoas têm, e muitas pessoas com as quais eu trombei na vida e no mundo tinham isso também, da questão de como é que eu vou saber o que é pra mim, onde é meu lugar, qual que é o meu dom. De cara, na vida, a gente muitas vezes tem dificuldade de entender aonde é o nosso lugar devido à forma como a gente é moldado nos nossos primeiros 20 anos de vida, vamos dizer assim. Porque os primeiros 10 a gente não pode nem contar muito, porque a gente é criança. Mas aos 20 e poucos anos é onde algumas pessoas começam a se questionar sobre isso, que foi o meu caso, aos 25. Eu comecei a me questionar de para onde eu deveria ir no mundo e entender se realmente a minha vida precisava ser igual a das outras pessoas e se o destino da gente na existência é simplesmente trabalhar, pagar boleto, comer e dormir e começar tudo de novo. E ao longo da minha jornada, que eu posso dizer que eu iniciei isso aí lá por volta de 2015, eu entendi que as coisas que eu fazia como trabalho, porque tá aí um erro que a gente comete devido às crenças que passam pra gente desde muito novos, né? É que a gente tem o destino ligado à nossa profissão. E não é bem assim. Nosso destino, ele não tá ligado à nossa profissão. O nosso dom, muitas vezes, não está ligado à nossa profissão, porque a gente aprende que a profissão é onde a gente tem que suar muito, que é complicado, que é difícil, que a gente tem que se matar de estudar, fazer uma, duas, três, sei lá quantas faculdades, pra gente conseguir ter um destino bem elaborado, um destino agradável, né? Ou um destino dentro do padrão. Mas é muito ligado à profissão. Não é à toa que as pessoas, quando estão interagindo em conversas, perguntam para as outras o que você é, né? Aquela famosa pergunta. Então, pergunta o que você é e a pessoa responde a profissão. Só que nós não somos a nossa profissão, né? Nós somos muito mais do que a nossa profissão. A nossa profissão é uma das coisas que a gente tem capacidade de fazer. Só que o nosso destino não tá ligado necessariamente com a nossa profissão. Tem pessoas que já vão por esse caminho e se encontram, se realizam de fato na profissão. Mas a maioria não. Agora, qual é a diferença da pessoa que se encontra na profissão e a pessoa que tá perdida no mundo, não sabe para onde vai? A diferença básica, na minha visão, na minha interpretação e na minha experiência até hoje, é que a pessoa que não está alinhada ali com o destino, tá perdida, tá sem saber qual é o rumo da vida e saber qual é o seu próprio dom,
é a pessoa que não escuta a própria cabeça, não escuta a própria vontade, não faz aquilo que tem desejo de fazer. Ou seja, às vezes você é a pessoa que quer estudar uma determinada área, vamos dizer assim, mas a sua família quer que você estude outra. Às vezes você é a pessoa que você não quer estudar nada, você quer viajar o mundo. E aí, pessoas em sua volta, às vezes um relacionamento, né? Cada um tem uma circunstância na vida, mas vamos dizer um relacionamento como exemplo, e a pessoa não quer ir, a pessoa quer fazer outra coisa, e aí você não vai viajar o mundo porque a pessoa não quer ir. A pessoa tem outros planos, então você inibe novamente a sua vontade, o seu desejo das coisas que você gostaria de fazer, de alcançar, de ser, de se tornar, enfim. E aí você não executa as coisas que você tem vontade de executar. Devido às circunstâncias, às vezes. Ou você, às vezes, é a pessoa que tem um sonho de montar um negócio e não tem dinheiro. Então, o dinheiro limita você de montar um negócio que é o seu sonho e você não executa aquilo. Então, essa pessoa costuma ficar perdida no próprio caminho, porque ela não impõe, vamos dizer assim, que esse desejo dela, que essa ânsia de fazer tal coisa ou de ir por tal caminho, seja realizado. Então, às vezes, a pessoa tá parada, literalmente, na vida sem saber para que rumo vai. E às vezes é aquela pessoa que tem um trabalho ruim e que o trabalho demanda muito, né? Então, já vamos falar sobre essa questão do trabalho ruim. Então, aqui trazendo para outra pessoa que sabe, às vezes que encontra o próprio destino na profissão, é aquela pessoa que seguiu o caminho que gostaria de seguir. É aquela pessoa que foi, fez o que queria, estudou o que queria, viajou o quanto queria, se relacionou com as pessoas que queria, entendeu? Se veste da forma que quer, sabe? Enfim, se porta no mundo da maneira que quer, independente da opinião das outras pessoas. Simplesmente porque é a vontade verdadeira daquela pessoa com aquilo, seja lá o que aquilo for, e a pessoa simplesmente executa, né? Vou trazer um exemplo bobo aqui, por exemplo, às vezes você é uma pessoa que gostaria de ter um gato, mas por algum motivo você não pode ter um gato. Você não fica frustrado, você que gosta de gato, por não poder ter um gato? Mas se você tivesse um gato, você ia acessar todo o universo que envolve ter um gato. Então, muito provavelmente você seria uma pessoa mais feliz, você seria saciado dessa vontade, você iria literalmente saciar o seu desejo de ter algo, ser algo ou fazer algo. Então, essa pessoa, ela tende, na minha visão, né, chegar ao conhecimento do que é o próprio dom por isso. Às vezes pelo teste, né, de acertar, de errar, ou às vezes por realmente sentir que tal coisa é aonde a pessoa tem que estar, tal coisa é o que ela tem que fazer. E tem aquelas coisas que acontecem que às vezes você tá num lugar fazendo alguma coisa e chega uma pessoa e te fala uma frase, uma palavra que é exatamente a resposta que você precisava. E se você tá na sua cabeça buscando a forma de encontrar o seu dom, às vezes essa palavra, ó, liberta aí sua mente para encontrar a resposta da sua pergunta, né? E voltando aqui para a questão dos trabalhos ruins, quando a gente está em trabalhos que a gente não se sente bem, que a gente se sente ou reprimida ou que sente alguma coisa, que não sente aquela verdade, né? Que a gente tá ali simplesmente pelo dinheiro, que acontece com muitas pessoas. Porque tem muitas pessoas que vivem ainda na função pagar boleto. E isso é um pouco preocupante, porque você vai ficar longe do seu dom, você vai viver uma vida meio com sentimento de frustração e talvez não atinja aquilo que você gostaria. E isso é bem injusto com você. Então, questione um pouco essa questão do trabalho que você tá é só para pagar boleto? E o que você sente nesse trabalho? Como você se sente com relação a ele? Né? Então, porque quanto mais a gente pensa que aquilo é ruim, que aquilo é maçante, que a gente não gosta, pior fica.
Então eu tenho vários exemplos de trabalhos que eu já tive que para mim eram terríveis e eu me libertei quando eu saí deles. Então assim, teve um, inclusive, que para mim essa foi a pior experiência. Eu trabalhei como vendedora em uma loja de sapato, na época eu morava em São Paulo, em uma loja de sapatos femininos. E na época eu vivi uma situação bem complicada financeira, muito complicada. E na época eu era casada e meu marido na época não trabalhava, não estava trabalhando, ele estava desempregado também. E eu também, só que eu saí para procurar trabalho e eu consegui o trabalho. Então, quando eu comecei a trabalhar, no primeiro mês foi de trabalho, era tranquilo, não tinha problema com trabalho, nem com pessoas, nada disso. Trabalhava tranquilamente, era lindo, maravilhoso. Quando eu recebi o meu primeiro salário, eu fiquei frustradíssima, porque a oferta de trabalho naquele momento que a minha necessidade era muito grande, porque era uma necessidade extrema mesmo, uma necessidade muito básica e extrema na época. Nem me lembro quantos anos eu tinha na época. Mas enfim. Nude. Eu aceitei o trabalho pelo salário, para mim não fazia muita diferença o valor do salário, porque naquele momento qualquer valor serviria para mim, porque como eu falei, era uma necessidade básica e extrema. Só que ao receber o meu salário, foi tão ridículo o pagamento que eu me questionei. O que eu tô fazendo aqui? Eu trabalhei o mês inteiro para ganhar isso aqui? E aí, quando eu fui fazer as minhas contas, quando eu pagasse tudo que eu tinha que pagar e atendesse as necessidades que dariam para ser atendidas por esse valor, porque não foram todas, eu ia ficar com R$0. Então, dali a alguns 2 dias, pode-se dizer, eu já estaria na mesma situação de antes de receber o salário. Então, quando eu recebi o salário que eu fiz as contas, não tinha condição. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Eu não necessariamente amava trabalhar na loja. Eu nunca sonhei. Eu acho que ninguém... Não sei, mas eu acho que ninguém sonha em ser um vendedor incrível, né? Embora a profissão importantíssima do mundo é ser vendedor, tá? Mas é importante que a gente venda aquilo que a gente acredita, que a gente se identifica, né? E assim, o produto que eu vendia ali naquela loja, pra mim não significava nada. Nada. Era simplesmente um produto. Então, eu não tinha nenhuma ligação, afetividade ou não era realização nenhuma pra mim vender sapato. Então, pra mim não tinha significado. Pra outras pessoas podem ter. Pra mim, não tinha. Então, quando eu trabalhei 30 dias e ganhei aquele salário ridículo, eu surtei. Eu buguei e, enfim, eu não quis mais trabalhar ali. E em pouquíssimo tempo eu pedi pra sair. E quando a gerente me questionou, inclusive ela é um amor de pessoa, quando ela me questionou do porquê que eu queria sair, eu falei pra ela, falei, esse salário não me atende, não tenho condição nenhuma de trabalhar 30 dias para receber esse salário aqui. Mesmo que eu estivesse numa condição extrema, mesmo que tivesse contas a pagar, morava de aluguel, tinha que pagar aluguel, tinha que pagar todas as contas básicas que todo ser humano paga. E não tinha como eu permanecer 30 dias trabalhando, ganhando aquilo. Então eu pedi demissão e ficou novamente eu desempregada e o meu ex-marido desempregado também. Foi lindo, porque logo em seguida eu arrumei outro trabalho que me pagava muito mais, também uma loja de sapatos femininos, e que lá foi onde eu ganhei o meu maior salário de CLT na minha vida até hoje. E se eu não tivesse saído dessa outra loja, dessa primeira, eu não teria acessado isso. Mas por quê? Porque eu olhei para aquilo e falei, isso não serve, eu não tô compatível. Embora na segunda também teoricamente não estava, porque como eu falei, eu não via valor nenhum em vender sapato. Só que eu sempre vendi a minha vida inteira. E querendo ou não, quando a gente aprende uma coisa, a gente não desaprende, né?
teoricamente, mas não desaprende. Então, eu continuava uma boa vendedora de sapatos. Então, por isso, arrumei um novo trabalho em outra loja de sapato, porque eu vendia sapato muito bem, inclusive batia várias metas. Por isso também ganhava muito mais, porque lá pagava-se comissão. Então, se eu não tivesse largado aquela oportunidade que eu tive diante da minha necessidade, eu não teria acessado essa oportunidade que era muito melhor, que me atendia muito mais, entende? Então, eu consegui identificar que aquilo me fazia mal, que o fato de eu identificava que ali eu entrei somente pelo valor mesmo financeiro, identifiquei também que aquele valor financeiro não iria me atender na realidade, porque até então eu não tinha me questionado daquilo, simplesmente qualquer valor me atenderia, mas no meio do caminho eu vi que não, qualquer valor não me atenderia, e eu precisava de um valor maior. Então, quando eu tomei consciência disso, que eu tive coragem de sair daquele trabalho ruim, que me pagava o que eles podiam, e naquele momento eu tava com aquela energia de aceitar qualquer coisa porque eu tava precisando, eu aceitei aquele salário, mas na verdade ele não me atendia, né? Mas no momento em que eu fui para outra, tudo se realizou. Agora, o problema foi que o meu trauma dentro daquele primeiro trabalho foi tamanho que eu fiquei com trauma de cheiro, de shopping, durante muitos anos. E eu só fui curar isso recentemente, porque eu tive que voltar nesse trauma para entender o porquê que eu ficava enjoada e passava mal com o cheiro do shopping quando eu ia no shopping. E aí eu identifiquei que foi por conta disso, depois que eu voltei nessa questão e mudei vários pensamentos internos, internos porque eu costumo pensar externamente, isso aqui é um pensamento externo, tá? Então é por isso que eu falo pensamento interno. E assim eu consegui, teoricamente, tratar isso em mim. Então hoje eu vou no shopping tranquilamente, meu posicionamento como pessoa no shopping, principalmente pelo fato de ser, como diz Saramara, um negocinho assim, né? É diferente. Então, o meu sentimento com relação ao cheiro do shopping mudou. Eu não tenho mais problema, não me sinto enjoo, não me sinto incomodada em estar no shopping. Então, é um negócio que exige percepções, né? Então, uma das coisas que eu percebi na minha caminhada foi que vender é um dom que eu tenho. Eu consigo vender. Então, principalmente se eu me identificar com o produto, fica muito mais fácil, né? E você faz aquilo com vontade, faz com prazer de fazer, faz com propósito de fazer. Porque você tem um propósito. O que é um propósito? É você saber onde você quer chegar. Então, se você saber onde você quer chegar e o que você gosta de fazer, né? Porque quando eu entendi que vou agora vindo para a atualidade da vida. Quando eu entendi que eu, fazendo coisas que eu não gosto, num regime de trabalho CLT, em uma empresa que o salário, eu só estava lá simplesmente pelo salário, não me agregava em muita coisa aquilo, eu não tinha essa visão que eu tenho hoje com relação ao acesso a lugares ou a forma de conhecer pessoas, ao network, né, vamos dizer assim. Sim, então, quando eu me vi fazendo uma coisa que eu não gostava, não tinha como eu continuar, eu não consigo. Então, quando eu saí desse trabalho, dessa circunstância, porque em vários outros trabalhos, foi em 2009 que eu entendi isso, de quando eu estou trabalhando no regime CLT com algo que eu não gosto, ou que esteja me ferindo internamente, ferindo princípios, ferindo meus valores de alguma forma, eu não me sinto construtora desse propósito. Então, ao sair dessa rotina e entender que uma das coisas que eu gostava de fazer era fazer a construção da minha família, me empenhar com relação a isso, estar presente dentro da minha casa, enfim, coisas que são mais voltado
pro meu pessoal, para aquilo que realmente fortalece qualquer ser humano. Foi aonde eu entendi que não adianta a gente buscar um trabalho simplesmente pelo valor financeiro. Principalmente se a gente tem a mente negativa com relação àquilo que a gente está fazendo, né? Porque piora tudo. Se você está num trabalho, realmente você precisa pagar contas, sabemos disso, todo mundo. Você entrou naquele trabalho, você sabe que aquele salário ali, você tá entrando pelo salário, né? Você não tá entrando porque você é apaixonado pela empresa, eu pelo menos nunca vi. Eu acho que eu nunca vi ninguém ser apaixonado por empresa e vir trabalhar nela. Mentira, já vi sim, já vi. Mas é raro, né? É bem raro. Então, assim, a pessoa tem uma outra mente. Então, se você entra lá com a mente negativa para fazer a sua função que gera o seu salário para pagar suas contas, é como se você literalmente todo dia estivesse amaldiçoando seu salário. Então, não faz sentido, entende? Então, se você vai trabalhar com uma coisa que você não gosta para pagar suas contas, pelo menos mude a sua cabeça, a sua visão com relação àquilo, entende? Então, assim, olhe com um pouco de cuidado, de carinho pro que você tá fazendo. Só que isso exige que a gente tenha um amadurecimento interno, né? Um outro tipo de visão de vida, justamente, para que a gente consiga ter ali a nossa parte financeira garantida para pagar as contas, porém que a gente não se abale internamente para poder cumprir com as nossas obrigações, né? Porque o nosso dom, daquilo que a gente tem que fazer, ele vai estar mais ligado a quando a gente tiver com tranquilidade na mente. Então, se você tem que trabalhar num lugar para sanar suas necessidades básicas aí com um salário, mas você acha que aquilo não é o seu dom, porque você vai se sentir incomodado, você vai falar, eu não sei se eu tô aqui só pelo salário, você falou e você pode ter certeza que não é seu dom. Mas o seu dom, ele tem que estar, ele vai surgir na sua cabeça quando você estiver tranquila, quando você parar de pensar que o seu trabalho é ruim, quando você parar de pensar, eu tenho que descobrir meu dom, eu tenho que saber o que eu tenho que fazer na minha vida, qual que é o meu propósito. Tem gente que fica doida para descobrir isso. E numa busca incessante por uma resposta externa, uma resposta que venha de outra pessoa. E mesmo que a resposta venha de outra pessoa, ela vai vir no momento em que você tiver com a cabeça tranquila. Porque numa cabeça confusa, essas informações que são sutis, que são da sua alma, vamos dizer assim, ela não chega. Ela não vai entrar num lugar bagunçado. Entende? Então você tem que arrumar a cabeça primeiro, você tem que arrumar a casa primeiro, limpar, para depois a informação chegar. Então primeiro você limpa a sua mente, muda seus pensamentos, muda essa forma de ver a sua vida e as coisas que você tem que fazer por obrigação. E depois que você fizer isso, você vai ver que quando você pedir a resposta, ela vai chegar. Ela vai chegar até você. Só que vai depender muito de como você enxerga as coisas, os acontecimentos da sua vida, né? E o entender o dom é isso. Então, na minha experiência, quando eu entendi que trabalho da forma X, eu tenho uma dificuldade de aceitar por questões que eu precisava ainda crescer, eu precisava amadurecer na vida para entender essas questões do que é você trabalhar CLT. Então, não é só simplesmente você passar por uma entrevista, ser aprovado, entrar e começar a exercer a função. Não é isso. Hoje eu consigo ver um trabalho CLT de uma forma completamente diferente. Como um aprendizado, como agregar literalmente a vida de outra pessoa, com um planejamento interno rodando em segundo plano, entende? Então, você precisa saber para onde você quer ir. É importante você saber, porque aí o seu dom vai surgir
E muitas vezes, todo o processo da nossa vida, todo o caminho que a gente trilha na vida, coisas que a gente aprende, a gente dá um jeito de estar nessa situação de alguma forma, porque ali naquela situação a gente tem que aprender coisas que lá na frente, quando a gente estiver assim de cara com o que é a nossa missão, vamos dizer assim, a gente já vai saber executar, porque a gente aprendeu lá atrás. Então eu costumo dizer que para você entender o que é o seu dom, eu costumo dizer porque eu já tive essa conversa com várias pessoas, então eu trouxe essa visão para várias pessoas já. É de o que você gosta de fazer. O que você faz com tranquilidade na sua cabeça que você é fácil você fazer e que você não... Se você tivesse todo o dinheiro do mundo na sua conta, você continuaria fazendo. O que? Porque você também vai precisar entender, amadurecer o seu pensamento de que o seu dom, ele tá ligado a servir pessoas. Você pode achar, nossa, que absurdo, como assim eu vou servir pessoas? Sim, porque no final das contas, todas as funções profissionais, vamos dizer assim, que existem, elas existem para servir alguém em alguma coisa. Então, se você é um empresário e você trabalha com algum produto, você está servindo seu cliente com aquele produto. Se você é um funcionário CLT, igual eu, por exemplo, que vendia sapato, eu estava servindo a cliente que ia buscar um sapato. Então, eu tinha que servir bem ela, certo? Para merecer receber ali o combinado que era o meu salário. Porque se eu servisse ela de qualquer jeito, seria injusto eu receber o meu salário. Porque quando você entra para trabalhar na empresa, você é contratado com, vamos dizer assim, todas as informações que você precisa para aceitar ou não. Porque você também pode negar, né? Que é uma das coisas que não ensinam pra gente. A gente também pode negar propostas de emprego que não atendem a gente. Só que pra gente perceber se atende ou não, a gente precisa de uma maturidade. Porque às vezes a gente tem que negar coisas que vêm como oportunidades. Porque nem tudo que chega até você são boas oportunidades. Mesmo que você esteja numa situação que esteja precisando. E se você não souber o seu valor, se você não tiver essa maturidade, você aceita qualquer coisa. E o qualquer coisa, eu posso te garantir, não vai te servir. A única coisa que vai te servir é aquilo que você quer. E olha a palavra servir novamente. Então, uma das principais coisas que eu aprendi na minha jornada foi que o dom, o nosso destino, o propósito, enfim, ele está ligado a servir outras pessoas, a ajudar, a orientar outras pessoas. Então, sempre vai estar ligado às pessoas. E é um dos assuntos que eu vou trazer para vocês nos próximos vídeos, porque falar sobre ajudar pessoas ou lidar com pessoas, para mim, é um negócio bem complicado que fica para outro vídeo esse tema aí. E, enfim, eu acho que era isso, esse compilado aí, né? A conclusão disso é, o seu dom vai estar ligado com aquilo que você ama fazer, você gosta de fazer. E se você ainda não consegue identificar nada que você realmente goste de fazer, silencia sua mente, limpa sua mente das cobranças internas que você tem de eu tenho que, eu preciso fazer, eu tenho que saber. Calma. Calma. Se você tem 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, 40, não importa. Calma, calma sua mente. Faz o que você pode fazer hoje, o que você já está fazendo, o que você consegue se sentir bem e ter bons pensamentos sobre, da melhor forma possível. E tenta soltar da sua mente essa necessidade de encontrar o seu propósito. Porque é isso que vai fazer o seu propósito chegar até você. Seja lá da forma que for chegar. Seja por uma pessoa que te fala uma palavra, seja, sei lá, por um vídeo, seja por qualquer lugar, por qualquer via que for chegar essa informação para você. E como a minha colega no curso perguntou para mim qual era o meu dom, foi a palavra que eu precisava. Porque não é à toa que esse primeiro vídeo tem a ver com ela e ela nem sabe ainda, mas eu vou contar.
É isso aqui, é esse canal. Eu preciso falar o que eu preciso falar, porque é uma das minhas obrigações. Porque quando eu entendi determinadas coisas, através de estudos e interpretações de mim mesma, eu cheguei à conclusão de que o meu principal dom seria falar a minha forma de interpretar a minha própria vida. Porque eu acredito que pode sim ajudar outras pessoas, porque isso já aconteceu. Inclusive ela mesma me relatou que foi de valor as palavras que eu passei para ela, pelo meu exemplo, né? Então, é isso aqui é o meu propósito, é falar. Eu trabalhava antes com as mãos, de forma a trazer bem-estar para as pessoas com as mãos. Durante muito tempo isso foi para mim um propósito, porque eu entendi sobre coisas que eu tinha dificuldade na minha vida. Vou trazer isso para vocês também em próximos vídeos. Mas a minha vida virou de cabeça para baixo, que eu entendi que aquilo foi um ciclo que se iniciou e teve o fim. Teve muito aprendizado, muito, muito mesmo. Mas me preparou para isso aqui, para hoje, para ter as percepções que eu tenho, para entender minha própria vida do jeito que eu entendo hoje e possivelmente poder trazer uma palavra para pessoas que precisam ouvir uma perspectiva diferente da vida, do mundo, talvez. E é isso, gente. Então, se fez sentido tudo que eu falei aí, deixa o seu like aí, se inscreve, enfim, comenta, faz o que você sentir vontade de fazer, tá bom? E aqui na descrição tem algumas informações se você quiser apoiar o canal. Se você quiser entrar aí no grupo que eu compartilho livros ou alguns conteúdos que eu consumo, tá? Para chegar nessas reflexões. E até o próximo vídeo.